No ano 33 da Era Comum, numa manhã de domingo, 3 mulheres caminharam até um túmulo cavado na rocha nos arredores de Jerusalém. Levavam especiarias para ungir um corpo que havia sido pregado numa cruz 2 dias antes, diante de uma multidão que gritava. Um corpo que havia sangrado, sufocado e finalmente parado de respirar sob o céu escurecido da Judéia. Elas esperavam encontrar carne morta. Esperavam encontrar o cheiro insuportável de decomposição no calor do deserto. Esperavam chorar, ungir e ir embora. Mas quando chegaram, a pedra que selava a entrada estava rolada para o lado, e o corpo não estava lá. Essa é a cena que mudou o mundo. Esse é o momento sobre o qual tudo foi construído. Tudo. Cada catedral da Europa, cada cruzada para Jerusalém, cada fogueira da Inquisição, cada missa de domingo em cada igreja de cada cidade do planeta. Tudo começa aqui, nesta manhã, diante desta pedra rolada e deste túmulo vazio. 2000 anos, 2 bilhões de pessoas, uma tumba vazia e uma pergunta que quase ninguém teve coragem de fazer. Até que um homem fez, mas vamos deixar ele para daqui a pouco. Primeiro, eu quero que você faça uma coisa comigo. Eu quero que você esqueça que é cristão, ou que é ateu, ou que é agnóstico, judeu, muçulmano, espírita, ou qualquer outra coisa. Eu quero que você, por alguns minutos, seja apenas uma coisa, um ser humano que pensa. Agora, imagine o seguinte. Imagine que você é um juiz, não um juiz de tribunal eclesiástico, não um juiz que precisa proteger a doutrina. Um juiz comum, um juiz que lida com fatos, provas, testemunhos. E diante de você são colocados 4 depoimentos sobre o mesmo evento. O evento mais importante de todos os tempos, segundo metade da humanidade. A ressurreição de um homem morto. Primeiro depoimento, o de Mateus. Ele diz que Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo, apenas 2 mulheres. Quando chegaram, houve um grande terremoto. Um anjo desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Os guardas romanos que vigiavam o túmulo tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres que Jesus havia ressuscitado e que elas deveriam avisar os discípulos para irem a Galileia. Segundo depoimento, o de Marcos. Ele diz que foram 3 mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Não 2, 3. Quando chegaram, a pedra já estava rolada. Não houve terremoto, não havia guardas. Elas entraram no túmulo e encontraram um jovem vestido de branco sentado ali dentro. Não um anjo do lado de fora. Um jovem dentro do túmulo. E as mulheres fugiram apavoradas e não disseram nada a ninguém. Terceiro depoimento. O de Lucas. Ele diz que foram várias mulheres. Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras. Quantas? Ele não especifica. Quando chegaram, a pedra já estava rolada. Entraram e não encontraram o corpo. E então, 2 homens, não um anjo, não um jovem, 2 homens, apareceram ao lado delas com roupas resplandecentes. As mulheres foram contar aos discípulos, mas eles não acreditaram. Acharam que era delírio. Quarto depoimento. O de João. Ele diz que Maria Madalena foi sozinha ao túmulo. Sozinha. Não com 2 amigas, não com 3, não com um grupo. Sozinha. Encontrou a pedra removida e correu para avisar Pedro e outro discípulo. Nada de anjos, nada de jovens, nada de terremotos. Ela simplesmente viu a tumba aberta e correu. Agora. Volte a ser o juiz. 4 depoimentos, 4 versões. O número de mulheres muda. A presença ou ausência de guardas muda. O número de seres sobrenaturais muda. A localização deles muda. A reação das mulheres muda. A sequência dos eventos muda. Se isso fosse um caso de tribunal, o que você faria? Eu vou te dizer o que qualquer juiz faria. Qualquer juiz, em qualquer tribunal do mundo, olharia para essas 4 versões e diria: essas testemunhas não estão descrevendo o mesmo evento, ou estão inventando, ou estão repetindo versões que ouviram de terceiros, ou estão adaptando a história para públicos diferentes, com intenções diferentes. E é exatamente isso que um homem percebeu no século XVII.
Não era um ateu raivoso. Não era um inimigo declarado do cristianismo. Era um judeu de Amsterdã, filho de imigrantes portugueses que haviam fugido da Inquisição Ibérica. Um homem que, antes de completar 24 anos, foi arrancado de sua própria comunidade por um crime imperdoável, o crime de pensar. Baruch de Spinoza. Talvez você já tenha ouvido esse nome. Talvez não. Mas eu garanto uma coisa. Depois deste vídeo, você nunca mais vai esquecê-lo. Spinoza não tinha laboratório, não tinha universidade, não tinha financiamento de nenhum rei ou nenhuma igreja. Ele tinha um quarto alugado, um torno de polir lentes e uma mente que funcionava com a precisão de um relojoeiro suíço. Ele ganhava a vida polindo lentes ópticas para microscópios e telescópios, e a ironia dessa profissão nunca foi perdida por seus biógrafos. Porque o que Spinoza fazia com as ideias era exatamente o que fazia com o vidro. Ele as polia até que se tornassem transparentes, até que fosse possível ver através delas, até que toda a distorção, toda a opacidade, toda a sujeira acumulada por séculos de repetição cega fosse removida. E quando ele apontou essa lente polida para os evangelhos, para os 4 relatos que acabei de descrever, o que ele viu mudou a filosofia para sempre. Spinoza não argumentou a partir da ciência. Não disse, milagres são impossíveis porque a biologia não permite. Isso seria fácil demais, e seria desonesto porque estaria impondo uma visão de mundo sobre outra. Spinoza fez algo muito mais elegante, muito mais devastador. Ele usou os próprios textos sagrados contra si mesmos. Ele mostrou que a Bíblia, quando lida com atenção, com a mesma atenção que um jurista lê um contrato, com a mesma precisão que um matemático lê uma prova, se desmonta sozinha. E a ressurreição era o ponto onde o desmonte era mais evidente, mais gritante, mais impossível de ignorar. Mas Spinoza foi além da simples detecção de contradições. Qualquer leitor cuidadoso pode perceber que Mateus e João contam histórias diferentes. O gênio de Spinoza foi perguntar por quê. Por que os relatos são diferentes? O que estava acontecendo no mundo quando esses textos foram escritos? Quem eram os autores? Para quem eles escreviam? Que interesses políticos, sociais, teológicos moldaram cada versão da história? Ele inventou algo que não existia antes dele. Algo que hoje chamamos de crítica bíblica, a análise racional dos textos sagrados como documentos históricos, escritos por homens reais, em contextos reais, com motivações reais. Antes de Spinoza, a Bíblia era tratada como um bloco monolítico de verdade divina. Depois de Spinoza, ficou impossível para qualquer pessoa intelectualmente honesta olhar para esses textos da mesma forma. E ele pagou por isso. A comunidade judaica de Amsterdã, apavorada com o que ele estava dizendo, pronunciou contra ele a mais brutal excomunhão já registrada em sua história. Tinham medo de que as ideias daquele jovem atraíssem a fúria das autoridades cristãs sobre toda a comunidade. Medo de que a tolerância que os judeus haviam conquistado na Holanda fosse destruída por causa de um filósofo que não sabia ficar calado. E as autoridades cristãs? Proibiram seus livros, colocaram suas obras no Index, a lista de livros proibidos pela Igreja Católica. Teólogos protestantes e católicos que não concordavam em praticamente nada, concordaram numa coisa: Spinoza era perigoso. Spinoza precisava ser silenciado. Não conseguiram, porque as ideias, uma vez pensadas, não podem ser dispensadas. Uma vez escritas, não podem ser descritas. Uma vez que alguém aponta as contradições dos evangelhos e pede uma explicação racional, não é possível voltar para a ignorância confortável. E é por isso que você está aqui, agora, assistindo este vídeo, porque a pergunta que Spinoza fez há 350 anos ainda está no ar. Ainda não foi respondida de forma satisfatória. Ainda incomoda, ainda arde. A ressurreição de Jesus realmente aconteceu. Ou foi a maior e mais consequente história já inventada pela mente humana? Nos próximos blocos, nós vamos entrar fundo nessa questão. Não com superficialidade, não com slogans. Nós vamos abrir os evangelhos, um por um. Vamos ler o que está escrito. Vamos comparar.
Vamos analisar o contexto histórico. Vamos ouvir o que Spinoza disse e o que ele não precisou dizer, porque os próprios textos dizem por ele. Vamos entender por que essa história foi contada do jeito que foi contada. E vamos chegar juntos a uma conclusão que não será minha nem sua, será da razão. Eu não vou te pedir para acreditar em nada. Spinoza nunca pediu isso a ninguém. Ele só pediu uma coisa, que as pessoas usassem o único instrumento que Deus, se é que existe, deu ao ser humano. A capacidade de pensar. Use a sua agora. Vamos começar. Jerusalém, ano 30 da Era Comum. Talvez 33. Ninguém sabe ao certo, e esse já é o primeiro problema. A cidade fervilhava. Era a época da Páscoa judaica, o Pesach, e dezenas de milhares de peregrinos enchiam as ruas estreitas, os pátios do templo, os mercados improvisados ao redor das muralhas. Jerusalém, que normalmente abrigava algo em torno de 40.000 pessoas, inchava para mais de 100.000 durante a festividade. O ar cheirava a incenso, a suor, a sangue de cordeiros sacrificados no altar do templo. Vendedores gritavam, crianças corriam entre as pernas dos adultos. Soldados romanos, posicionados nas torres da fortaleza Antônia, observavam tudo de cima com a mão no cabo da espada. Roma não gostava da Páscoa judaica, e havia boas razões para isso. O Pesach celebrava a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. Era uma festa sobre liberdade, sobre resistência, sobre um povo oprimido que, com a ajuda de seu Deus, havia derrubado o maior império do mundo antigo. E agora, esse mesmo povo vivia sob outro império, Roma. E todo ano, durante o Pesach, a tensão subia, as revoltas aumentavam. Os zelotes, os nacionalistas judeus mais radicais, aproveitavam a multidão para pregar sedição, para esconder punhais sob as túnicas, para sussurrar sobre um Messias que viria libertar Israel da águia romana. Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, sabia disso. Por isso ele deixava a relativa tranquilidade de sua residência em Cesareia Marítima, uma bela cidade costeira com teatro grego, hipódromo e brisas do Mediterrâneo, e marchava com tropas extras para Jerusalém durante o Pesach, não por devoção religiosa, por medo de insurreição. É nesse cenário que Jesus de Nazaré entra em Jerusalém. E é aqui que precisamos começar a prestar atenção, porque o que aconteceu naquela semana, e mais importante, como o que aconteceu foi contado depois, é o centro de tudo o que Spinoza analisou. Jesus era um pregador itinerante da Galileia. Isso é importante. A Galileia ficava ao norte, longe de Jerusalém, e era vista pelos judeus da capital como uma região atrasada, rude, quase bárbara. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa frase atribuída a Natanael no Evangelho de João não é apenas uma expressão de surpresa. É um preconceito regional profundo. Jesus vinha de onde ninguém esperava que viesse um Messias. E, no entanto, ele entrou em Jerusalém montado num jumento, com uma multidão estendendo mantos no chão e gritando Hosana, que em hebraico significa salva-nos agora. Não louvado seja, não que bonito, salva-nos, agora. Era um grito político tanto quanto religioso. Aquela multidão não estava saudando um filósofo contemplativo. Estava saudando um libertador, um rei, um Messias militar que expulsaria Roma e restauraria o trono de Davi. Jesus não os corrigiu, pelo menos não explicitamente, e esse silêncio, para qualquer historiador, é ensurdecedor. O que aconteceu nos dias seguintes é confuso, contraditório, e depende de qual evangelho você lê. Mas os pontos gerais são estes. Jesus causou um tumulto no templo, virando as mesas dos cambistas. Foi visto pelas autoridades judaicas, especificamente pelo sumo sacerdote Caifás e pelo conselho do Sinédrio, como uma ameaça à ordem pública. Foi preso numa noite, julgado às pressas e entregue aos romanos. Pilatos, segundo os evangelhos, hesitou, lavou as mãos, mas acabou condenando Jesus à crucificação. A crucificação romana era uma forma de execução projetada para ser a mais lenta, a mais pública e a mais humilhante possível. Não era apenas uma pena de morte,
era uma mensagem, uma propaganda imperial. O condenado era despido, pregado ou amarrado a uma estrutura de madeira e deixado para morrer ao longo de horas ou até dias. A causa da morte era geralmente asfixia. O peso do corpo pendurado tornava cada vez mais difícil respirar. Às vezes, os romanos quebravam as pernas do condenado para acelerar o processo, porque, sem apoio, o diafragma colapsava mais rápido. Jesus morreu na cruz. Isso é praticamente consenso entre historiadores cristãos e não cristãos. A crucificação de Jesus é um dos poucos fatos sobre sua vida que quase nenhum acadêmico sério contesta. Até Tácito, o historiador romano que desprezava os cristãos, menciona que Cristo sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério, pelas mãos de um de nossos procuradores, Pôncio Pilatos. O que aconteceu depois da morte é que tudo se complica. Segundo os evangelhos, o corpo de Jesus foi retirado da cruz por José de Arimateia, um membro do Sinédrio, o mesmo conselho que havia condenado Jesus, que era secretamente um seguidor dele. José pediu permissão a Pilatos para ficar com o corpo e Pilatos concedeu. O corpo foi colocado num túmulo novo cavado na rocha e uma grande pedra foi rolada para fechar a entrada. Agora, pare aqui, porque já neste ponto, Spinoza levantaria a primeira sobrancelha. José de Arimateia. Quem era esse homem? Marcos diz que ele era um respeitável membro do conselho, que também esperava o reino de Deus. Mateus diz que era um homem rico de Arimateia, que também se tornara discípulo de Jesus. Lucas diz que era membro do conselho, homem bom e justo, que não havia concordado com a decisão e a ação dos outros. João diz que era discípulo de Jesus, mas secretamente por medo dos judeus. 4 descrições diferentes. Em Marcos, ele é apenas alguém que esperava o reino, o que poderia significar qualquer judeu piedoso, não necessariamente um seguidor de Jesus. Em Mateus, ele já é um discípulo declarado. Em Lucas, ele é um dissidente político que votou contra a condenação. Em João, ele é um discípulo secreto movido pelo medo. Percebe o padrão? A cada evangelho, José de Arimateia se torna mais próximo de Jesus, mais claramente um aliado, mais explicitamente um seguidor. É como se a história estivesse sendo ajustada, refinada, aperfeiçoada ao longo do tempo. Como se cada autor soubesse que a presença de um membro do Sinédrio cuidando do corpo de Jesus era uma peça crucial do quebra-cabeça e fosse moldando essa peça para encaixar melhor na narrativa que queria contar. Spinoza percebeu isso. Percebeu que os evangelhos não foram escritos ao mesmo tempo. Marcos veio primeiro, provavelmente por volta do ano 70. Mateus e Lucas vieram depois, por volta dos anos 80 ou 85. João veio por último, provavelmente nos anos 90 ou até início dos séculos II. E a cada década que passava, a história ficava mais elaborada, mais dramática, mais milagrosa. Em Marcos, o evangelho mais antigo, a narrativa da ressurreição é brutalmente simples. As mulheres vão ao túmulo, encontram a pedra rolada, veem um jovem de branco que diz que Jesus ressuscitou e fogem apavoradas. Fim. O evangelho de Marcos, na maioria dos manuscritos mais antigos que possuímos, termina aí, no medo, na fuga, no silêncio. Não há aparições do Jesus ressuscitado. Não há conversas com os discípulos, não há ascensão ao céu. Apenas uma tumba vazia e mulheres correndo aterrorizadas. Os versículos finais de Marcos, do versículo 9 ao 20 do capítulo 16, onde Jesus aparece a Maria Madalena, depois a 2 discípulos, depois aos 11 e finalmente sobe ao céu, são quase universalmente reconhecidos pelos estudiosos como acréscimos posteriores. Eles não existem nos manuscritos mais antigos. Foram adicionados décadas depois por escribas que acharam que o evangelho não podia terminar daquele jeito, que a história precisava de um final mais satisfatório, mais triunfante, mais teologicamente conveniente. Pense nisso por um instante. O evangelho mais antigo, o primeiro relato escrito sobre Jesus,
termina sem nenhuma aparição do ressuscitado. Termina com medo e silêncio. E alguém depois sentiu a necessidade de acrescentar um final diferente. Isso não é teoria conspiratória. Isso não é interpretação polêmica. Isso é consenso acadêmico. Bíblias modernas, como a Nova Versão Internacional, colocam uma nota antes desses versículos dizendo: os manuscritos mais antigos e confiáveis não incluem Marcos 16, 9 e 20. Está ali, impresso. Na própria Bíblia que os cristãos compram nas livrarias. Spinoza, no século XVII, não tinha acesso aos manuscritos antigos que temos hoje. Mas ele não precisava. Ele percebeu as costuras. Percebeu que os textos haviam sido editados, ampliados, modificados. E se o final de Marcos foi acrescentado, ele perguntou: o que mais foi acrescentado? O que mais foi moldado? O que mais foi inventado para servir a uma narrativa que já estava em construção? E essa pergunta nos leva ao coração do problema. Porque a ressurreição não era apenas um evento, era uma necessidade. Uma necessidade teológica, política e existencial para o movimento que viria a se tornar o cristianismo. Sem a ressurreição, Jesus era apenas mais um pregador judeu executado por Roma. E havia muitos desses. A história da Palestina no primeiro século está cheia de líderes carismáticos que reuniram seguidores, desafiaram Roma e foram esmagados. Teudas, Judas, o Galileu, o egípcio mencionado nos Atos dos Apóstolos. Nenhum deles ressuscitou. Nenhum deles fundou uma religião mundial. Eles morreram e seus movimentos morreram com eles. Para que o movimento de Jesus sobrevivesse à sua morte, algo extraordinário precisava ter acontecido. Que a ressurreição era esse algo. Era a prova de que Jesus não era apenas um profeta. Era o Filho de Deus. Era o Messias. A morte não o derrotou. Roma não o derrotou. O próprio Deus o trouxe de volta. Spinoza olhou para essa dinâmica e fez a pergunta que nenhum teólogo queria ouvir. A ressurreição foi relatada porque aconteceu? Ou foi relatada porque precisava ter acontecido? Os discípulos de Jesus não eram filósofos, não eram escribas, não eram letrados na tradição rabínica formal. Eram, em sua grande maioria, homens simples da Galileia, pescadores, coletores de impostos, trabalhadores braçais. Homens que viviam do suor das mãos, que conheciam o lago de Genezaré melhor do que conheciam os rolos da Torá, que provavelmente não sabiam ler nem escrever em grego, a língua na qual os evangelhos seriam posteriormente escritos. E isso importa. Importa profundamente. Porque quando falamos da ressurreição, não estamos falando de um evento que foi documentado por observadores neutros, treinados, imparciais. Estamos falando de um evento que foi relatado por pessoas que tinham tudo a perder se ele não tivesse acontecido. Pessoas que haviam abandonado suas famílias, suas profissões, sua segurança, tudo, para seguir um homem que prometeu o reino de Deus. E esse homem havia sido humilhado publicamente, torturado e executado como um criminoso comum. Imagine o que isso significava para aqueles homens. Eles haviam apostado tudo. Haviam dito às suas esposas, aos seus pais, aos seus vizinhos: este é o Messias, este é o escolhido de Deus. Larguem tudo e sigam-no. E agora ele estava morto, pendurado numa cruz, coberto de sangue e moscas, morto como qualquer outro homem. O que você faz quando sua aposta existencial falha? Quando a pessoa na qual você depositou toda a sua fé, toda a sua esperança, todo o seu futuro, morre de forma miserável diante dos seus olhos? A psicologia moderna tem um nome para o que acontece em seguida. Chama-se redução de dissonância cognitiva. Quando uma crença profundamente mantida é confrontada com uma realidade que a contradiz, o cérebro humano tem uma capacidade extraordinária de resolver o conflito, não abandonando a crença, mas reinterpretando a realidade. Não é mentira consciente, não é fraude deliberada, é algo mais profundo, mais humano, mais compreensível. É o cérebro protegendo a pessoa de uma verdade insuportável. E Spinoza, sem conhecer o termo dissonância cognitiva,
que só seria cunhado por Leon Festinger em 1957, descreveu exatamente esse mecanismo. No Tratado Teológico Político, ele argumentou que os profetas bíblicos não eram mentirosos nem loucos. Eram homens com imaginações extraordinariamente vívidas que interpretavam suas experiências internas como mensagens divinas. Eles não estavam fingindo. Eles genuinamente acreditavam estar recebendo a palavra de Deus. Mas o que eles recebiam, segundo Spinoza, era o produto de suas próprias mentes, moldado por seus temperamentos, suas culturas, seus medos e esperanças. Agora, aplique esse princípio aos discípulos diante da tumba vazia. Pedro, João, Tiago. Esses homens não eram cínicos, não eram charlatães planejando uma fraude. Eram crentes fervorosos que haviam acabado de sofrer o trauma mais brutal de suas vidas. E quando alguém lhes disse que o túmulo estava vazio, ou quando eles mesmos viram que o corpo não estava lá, o que aconteceu dentro de suas mentes não foi um cálculo racional. Foi uma explosão de esperança desesperada. Foi a mente procurando freneticamente uma explicação que salvasse tudo, que devolvesse o sentido, que transformasse a derrota esmagadora em vitória cósmica. Ele ressuscitou. Ele está vivo. A morte não venceu. Deus interveio. Essa não é a explicação de um historiador frio. Essa é a experiência de homens em choque, em luto, em desespero, que encontram um túmulo vazio e preenchem esse vazio com a única coisa que pode salvar suas almas, a fé. E Spinoza, com uma delicadeza que raramente lhe é acreditada, não os culpou. Ele não chamou os discípulos de mentirosos, ele chamou-os de humanos. Humanos fazendo o que humanos fazem quando o mundo desmorona, criando uma história que torne o insuportável suportável. Mas se os discípulos não inventaram conscientemente a ressurreição, se eles genuinamente acreditavam nela, isso a torna verdadeira. Aqui está o ponto crucial do argumento de Spinoza, e é aqui que ele se separa de quase todos os pensadores que vieram antes dele. Para a teologia cristã, a sinceridade dos discípulos é apresentada como evidência da ressurreição. O argumento é este: os discípulos sofreram perseguição, tortura e morte por causa de sua crença na ressurreição. Ninguém morre por uma mentira que sabe ser mentira. Portanto, eles realmente viram Jesus ressuscitado. Spinoza desmontou esse argumento com uma elegância devastadora. Ele apontou que pessoas morrem por crenças falsas o tempo todo. Os mártires não provam a verdade de uma religião. Provam apenas a sinceridade de sua fé. Muçulmanos morreram por Maomé. Hindus morreram por suas divindades. Judeus morreram pelo Deus de Israel. Seguidores de falsos messias, como Sabbatai Zevi, que foi contemporâneo de Spinoza, estavam dispostos a morrer por um homem que acabou se convertendo ao Islã sob pressão do sultão otomano. A disposição de morrer prova intensidade emocional, não verdade factual. E mais, os discípulos que supostamente morreram como mártires, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tiago decapitado, Tomé perfurado por lanças na Índia. Essas histórias vêm de tradições tardias, muitas vezes escritas séculos depois. O Novo Testamento mesmo, o texto mais antigo, registra a morte de apenas um apóstolo, Tiago, irmão de João, decapitado por Herodes Agripa I, conforme descrito em Atos 12. Sobre a morte dos outros, as fontes bíblicas são silenciosas. As histórias de martírio que conhecemos vêm de textos apócrifos, tradições eclesiásticas e lendas que foram se acumulando ao longo dos séculos. Exatamente o tipo de acúmulo narrativo que Spinoza identificou como marca registrada da mitologização. Mas vamos voltar ao túmulo vazio, porque é ali que está o nó do problema. O túmulo estava vazio. Mesmo se aceitarmos isso como fato, e muitos historiadores o aceitam como provável, embora não certo, o túmulo vazio, por si só, não prova a ressurreição. Ele prova apenas que o corpo não estava lá. E há muitas explicações possíveis para isso que não envolvem uma violação das leis naturais. A primeira e mais óbvia: alguém moveu o corpo. E essa, curiosamente, é a explicação que o próprio Evangelho de Mateus tenta combater.
Mateus é o único evangelista que menciona guardas romanos no túmulo. Por que ele faz isso? Porque ele está respondendo a uma acusação que já circulava em sua época. Uma acusação que dizia exatamente o que estou dizendo agora. Os discípulos roubaram o corpo. Mateus até descreve essa acusação explicitamente. Os sumos sacerdotes, reunidos com os anciãos, deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados, dizendo: digam que os discípulos dele vieram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vocês dormiam. Pense na ironia disso. Mateus está tentando refutar a teoria do roubo do corpo, mas ao fazer isso, ele confirma que essa teoria existia, que era difundida o suficiente para precisar ser combatida, que os contemporâneos de Jesus, pessoas que viviam na mesma cidade, na mesma época, que tinham acesso às mesmas informações, não acreditavam na ressurreição. Eles achavam que o corpo havia sido roubado. E a defesa de Mateus é, para ser franco, extremamente fraca. Ele diz que Pilatos colocou guardas no túmulo. Mas nenhum outro evangelho menciona esses guardas. Marcos não, Lucas não, João não, apenas Mateus. O que sugere fortemente que os guardas foram uma invenção de Mateus, acrescentados à narrativa precisamente para responder à acusação de roubo. Se houvesse realmente guardas romanos vigiando o túmulo, seria impossível que Marcos, escrevendo antes de Mateus, não os mencionasse. A presença de guardas romanos seria o detalhe mais importante da história, a prova definitiva de que o túmulo era inacessível e, portanto, a ressurreição era real. O fato de Marcos ignorar completamente essa informação sugere que ela não existia quando Marcos escreveu. Spinoza não tinha acesso à teoria das fontes dos evangelhos como a temos hoje. Ele não conhecia a hipótese de que Mateus e Lucas usaram Marcos como base e acrescentaram material próprio. Mas ele percebeu o essencial, que os textos mais recentes são mais elaborados, mais detalhados, mais milagrosos do que os mais antigos, e que essa evolução narrativa segue um padrão que não é divino. É humano, é o padrão de toda a mitologia. A história cresce com o tempo. Os peixes ficam maiores, os heróis ficam mais fortes, os milagres ficam mais espetaculares. E aqui eu preciso parar por um instante e falar diretamente com você. Se você chegou até aqui, é porque existe algo em você que não se contenta com respostas fáceis. Algo que se recusa a engolir o que lhe foi dado sem mastigar. E isso, meu amigo, minha amiga, é raro. É precioso. É exatamente o que Spinoza mais admirava no ser humano. A capacidade de pensar por conta própria, mesmo quando o mundo inteiro conspira para que você não pense. Agora eu quero te pedir uma coisa. Pense no que você acabou de ouvir, nos guardas que só Mateus menciona, nos discípulos que não sabiam ler, na dissonância cognitiva de homens que perderam tudo, no túmulo vazio que pode ter 1000 explicações. E me diz, o que você acha? Existe algo aqui que você nunca tinha considerado? Alguma peça que nunca tinham te mostrado? Escreve nos comentários. Não importa se você concorda ou discorda. O que importa é que você pense e compartilhe esse pensamento. Porque Spinoza viveu e morreu sozinho, sem ter com quem trocar ideias. Nós não precisamos repetir esse erro. Nós temos uns aos outros. E se você quer continuar nessa jornada, se quer ir mais fundo, ver mais, entender mais, se inscreve no canal, porque o que está por vir é ainda mais perturbador do que o que você já ouviu. E eu prefiro caminhar com pessoas que escolheram estar aqui do que falar para o vazio. Estamos juntos? Então vamos continuar. Existe um homem nos textos do Novo Testamento que nunca conheceu Jesus em vida. Nunca caminhou com ele pelas estradas da Galileia. Nunca ouviu curar um leproso, multiplicar pães ou acalmar uma tempestade. Nunca esteve na última ceia. Nunca ouviu ser crucificado. Nunca visitou o túmulo vazio. E, no entanto, esse homem é responsável por mais da metade do Novo Testamento. Esse homem definiu mais da teologia cristã do que todos os 12 apóstolos juntos. Esse homem transformou um pequeno movimento judaico-messiânico numa religião universal que conquistaria o Império Romano. Seu nome era Saulo de Tarso. Você o conhece como Paulo.
E é aqui que a história da ressurreição se torna verdadeiramente fascinante e verdadeiramente problemática. Paulo é a fonte mais antiga que temos sobre a ressurreição. Não Mateus, não Marcos, não Lucas, não João. Paulo. Suas cartas foram escritas nos anos 50, 2 décadas antes do primeiro evangelho. Quando Paulo escreveu sobre a ressurreição, os evangelhos ainda não existiam. Não havia narrativa oficial, não havia relato canonizado, havia apenas testemunhos orais, tradições comunitárias e a experiência pessoal de um homem que afirmava ter visto o Cristo ressuscitado. E o que Paulo diz sobre a ressurreição é radicalmente diferente do que os evangelhos diriam depois. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, Paulo apresenta o que ele chama de tradição que recebeu. Ele lista as aparições do ressuscitado. Apareceu a Cefas, depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, depois apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos. E por último, como a um nascido fora do tempo, apareceu também a mim. Leia de novo essa última frase. Apareceu também a mim. Paulo coloca sua própria experiência na mesma lista das aparições aos discípulos originais. Para ele, o que ele viveu no caminho de Damasco, aquela visão de luz, aquela voz do céu, era da mesma natureza do que Pedro, Tiago e os outros viram. Não era inferior. Não era diferente. Era a mesma coisa. Mas nós sabemos o que aconteceu no caminho de Damasco. Ou melhor, nós sabemos o que o livro de Atos diz que aconteceu, e mesmo aí, as versões se contradizem. Em Atos 9, os companheiros de Paulo ouvem a voz, mas não veem ninguém. Em Atos 22, eles veem a luz, mas não ouvem a voz. Em Atos 26, Paulo conta a história novamente, e os detalhes mudam mais uma vez. 3 versões do mesmo evento no mesmo livro. Mas o ponto fundamental é este. Paulo não viu um corpo físico ressuscitado. Ele viu uma luz, ouviu uma voz, teve uma experiência visionária. E ele mesmo, em suas cartas, quando fala sobre o corpo da ressurreição, não fala de carne e osso. Ele fala de um corpo espiritual, em grego soma pneumatikon. Ele diz explicitamente: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Para Paulo, a ressurreição não era a reanimação de um cadáver, era uma transformação, uma passagem de um corpo terrestre para um corpo celestial, algo mais próximo de uma visão mística do que de um morto levantando da tumba e pedindo algo para comer. E é aqui que Spinoza encontra ouro puro. Porque se Paulo, a fonte mais antiga, o apóstolo mais influente, o homem que praticamente inventou o cristianismo como religião, entendia a ressurreição como uma experiência espiritual, como uma visão, como algo que acontecia no domínio do espírito e não da carne. Então, de onde veio a ideia de uma ressurreição física? De onde veio a história do túmulo vazio, do corpo que podia ser tocado, do Jesus que comia peixe assado com os discípulos? Veio dos evangelhos, que foram escritos depois, décadas depois, e a evolução é clara, rastreável, inegável. Em Marcos, o evangelho mais antigo, não há aparição física do ressuscitado. Há apenas o túmulo vazio e a mensagem de um jovem misterioso. Em Mateus, escrito depois, Jesus aparece brevemente às mulheres e depois aos discípulos na Galileia. Mas a aparição é rápida, quase etérea. Em Lucas, escrito na mesma época ou pouco depois de Mateus, Jesus aparece de forma muito mais física. Ele caminha com 2 discípulos na estrada de Emaús sem ser reconhecido, e depois desaparece. Mais tarde, aparece aos discípulos em Jerusalém e faz questão de mostrar que não é um fantasma. Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam. Um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês podem ver que eu tenho. E então ele come peixe assado diante deles. Em João, o último evangelho, a fisicalidade é ainda mais enfática. Jesus convida Tomé a colocar o dedo nas marcas dos pregos e a mão na ferida do lado. A ressurreição deixou de ser uma experiência espiritual e se tornou um espetáculo corporal. Você percebe o que está acontecendo?
A cada década que passa, a cada evangelho que é escrito, o Jesus ressuscitado se torna mais físico, mais tangível, mais concreto. Começa como um túmulo vazio e uma mensagem. Evolui para breves aparições, depois para um corpo que pode ser tocado, depois para um corpo que come, depois para um corpo que convida ao exame das feridas. Isso não é o padrão de um evento real sendo relatado por múltiplas testemunhas. É o padrão de uma lenda crescendo. É o padrão que toda a mitologia segue. O núcleo original é simples, austero, ambíguo. E com o tempo, os detalhes se multiplicam. As lacunas são preenchidas, as ambiguidades são resolvidas em favor da versão mais impressionante, mais convincente, mais útil para quem conta a história. Spinoza reconheceu esse padrão porque ele viu o mesmo fenômeno no Antigo Testamento. A travessia do Mar Vermelho, por exemplo. No Cântico de Débora, um dos textos mais antigos da Bíblia hebraica, a descrição das vitórias militares de Israel é relativamente modesta. Nos textos posteriores, as mesmas vitórias se tornam milagres cósmicos, com o sol parando no céu e as águas se dividindo em duas muralhas. O padrão é universal. Quanto mais longe no tempo você está do evento, mais espetacular ele se torna. E Paulo, a fonte mais próxima no tempo da ressurreição, não fala de um corpo físico, fala de visões, fala de um corpo espiritual, fala de uma experiência que, pela sua própria descrição, é indistinguível de uma alucinação religiosa profundamente sincera. Spinoza jamais usou a palavra alucinação. Ela não existia em seu vocabulário, mas o conceito está lá, entranhado em sua filosofia. No Tratado Teológico Político, ele argumenta que os profetas bíblicos recebiam suas revelações através da imaginação, a faculdade mental mais poderosa, mais vívida e mais propensa a confundir o interno com o externo. Um profeta com uma imaginação excepcionalmente forte podia genuinamente ver anjos, ouvir a voz de Deus, sentir a presença divina. Não porque essas coisas existissem fora de sua mente, mas porque sua mente as criava com tal intensidade que se tornavam indistinguíveis da realidade. Aplique isso a Paulo no caminho de Damasco. Um homem em conflito interno violento, ele perseguia cristãos, mas algo naquela perseguição o perturbava. A culpa, talvez. A admiração secreta, talvez. O fascínio pelo que aqueles homens e mulheres tinham que ele não tinha. Uma causa pela qual estavam dispostos a morrer. E então, na estrada, sob o sol escaldante da Síria, algo se rompe dentro dele. A luz, a voz, a queda do cavalo, a cegueira temporária, conversão religiosa súbita, experiência mística, transformação psicológica radical. São fenômenos documentados em todas as tradições religiosas do mundo. Não são exclusivos do cristianismo. E não requerem a existência literal de um corpo ressuscitado para serem explicados. Mas Paulo acreditava, genuinamente, profundamente, e sua crença se tornou a pedra fundamental sobre a qual o cristianismo foi construído. Não a crença de Pedro, que, segundo os evangelhos, duvidou, negou Jesus 3 vezes, e parece ter sido um líder relutante. Não a crença de Tiago, que, embora fosse irmão de sangue de Jesus, aparentemente não o seguiu durante seu ministério, e só se juntou ao movimento depois da crucificação. A crença de Paulo, um homem que nunca conheceu Jesus, que teve uma visão na estrada e que transformou essa visão na doutrina mais influente da história humana. E Spinoza, olhando para tudo isso com aqueles olhos de polidor de lentes, percebeu algo que a maioria dos teólogos se recusa a reconhecer. A ressurreição, como doutrina, não nasceu de um evento. Nasceu de uma experiência subjetiva, a experiência de Paulo, que foi depois materializada, literalizada, corporificada pelos evangelhos que vieram mais tarde. O que começou como "eu vi o Senhor em espírito" se tornou "ele comeu peixe conosco" em questão de décadas. A fé não documentou um milagre, a fé criou um milagre. Há uma palavra grega que aparece repetidamente no Novo Testamento e que é traduzida para o português quase sempre da mesma forma. A palavra é ofte, offi.
e a forma como ela é traduzida revela mais sobre os tradutores do que sobre o texto original. Na maioria das Bíblias em português, quando Paulo diz que Jesus ofte a Pedro, a tradução é apareceu a Pedro. Simples, direto. Jesus apareceu, como se ele tivesse entrado pela porta, se sentado numa cadeira e dito olá. Mas ofte não significa apenas isso. A palavra vem do verbo oral, que significa ver, e no tempo aoristo passivo em que é usada, ela carrega uma ambiguidade fundamental. Pode significar foi visto por, o que sugere uma aparição física objetiva, visível para qualquer um. Mas pode igualmente significar apareceu a, no sentido visionário, algo que acontece internamente, na mente do observador, como um sonho, uma visão, uma revelação mística. Spinoza não era helenista. Seu domínio era o hebraico, o latim e o holandês, mas ele entendeu, com uma intuição filológica extraordinária, que as palavras carregam mundos dentro de si e que a tradução é sempre uma interpretação. Quando a Igreja traduziu ofte como apareceu, no sentido físico, concreto, corporal, ela não estava simplesmente traduzindo, estava decidindo, estava escolhendo, entre as múltiplas possibilidades de significado, aquela que melhor servia à sua doutrina. E essa decisão moldou a fé de bilhões de pessoas ao longo de 2 milênios. Porque se ofte significa foi visto em visão, como Paulo parece entender quando descreve sua própria experiência, então a ressurreição não é um evento no mundo físico, é um evento no mundo interior. É algo que aconteceu dentro das mentes dos discípulos, não fora delas. E isso muda tudo, absolutamente tudo. Spinoza, no Tratado Teológico Político, dedicou capítulos inteiros à questão da linguagem bíblica. Ele argumentou que a Bíblia foi escrita numa linguagem adaptada à compreensão do povo da época, uma linguagem figurativa, metafórica, antropomórfica. Quando a Bíblia diz que Deus ficou com raiva ou se arrependeu, ela não está descrevendo emoções divinas reais. Está usando linguagem humana para expressar conceitos que ultrapassam a capacidade humana de compreensão. E o mesmo princípio, Spinoza argumentou, se aplica aos milagres. Quando o texto diz que o mar se abriu, ou que o sol parou no céu, ou que um morto ressuscitou, ele está usando a linguagem do maravilhoso, a linguagem que os antigos usavam para expressar experiências que não conseguiam explicar de outra forma. Não é mentira, é linguagem. É a forma como uma cultura pré-científica processava e comunicava o extraordinário. Mas a Igreja, ao longo dos séculos, fez exatamente o oposto do que Spinoza propunha. Em vez de ler os milagres como linguagem figurativa, como expressões do impacto emocional e espiritual de eventos reais, ela os literalizou. Transformou metáforas em fatos, transformou visões em aparições físicas, transformou a experiência interior de homens em choque num evento objetivo, verificável, inquestionável. E em cima dessa literalização, construiu todo o edifício da fé cristã. O Credo de Nicéia, formulado no Concílio de Nicéia em 325, é explícito. No terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras. Não foi visto em espírito, não apareceu em visão, ressuscitou, corpo e alma, literalmente. E quem ousasse duvidar disso era anátema, excomungado, banido, perseguido. Spinoza olhou para essa transformação histórica, de experiência subjetiva para dogma literal, e reconheceu nela um mecanismo que se repete em todas as religiões. Ele chamou isso de o poder da superstição, não no sentido vulgar de crendice popular, no sentido filosófico de um sistema de crenças que se protege da investigação racional ao declarar-se sagrado, intocável acima do questionamento. A superstição, para Spinoza, não era ignorância inocente, era um instrumento de poder. Os sacerdotes, os teólogos, os líderes religiosos, eles sabiam, ou pelo menos intuíam, que sua autoridade dependia da manutenção dos milagres como fatos literais. Se a ressurreição era apenas uma visão de Paulo, então Paulo não era diferente de qualquer outro místico delirante. Mas se a ressurreição era um fato, se Jesus realmente saiu da tumba, caminhou entre os vivos, comeu peixe
e subiu ao céu diante de testemunhas, então tudo o que a igreja dizia em nome de Jesus ganhava uma autoridade irrefutável. E foi exatamente isso que aconteceu. A ressurreição literal se tornou o argumento definitivo. Questionou o celibato dos padres. Cristo ressuscitou. A igreja fala em nome dele. Questionou a venda de indulgências. Cristo ressuscitou. O Papa é seu representante na terra. Questionou a Inquisição? Cristo ressuscitou, e os hereges devem ser purificados pelo fogo para salvar suas almas. A ressurreição, transformada a divisão em fato, se tornou a licença ilimitada do poder eclesiástico. E Spinoza viu isso com uma clareza que cortava como vidro recém-polido. Mas Spinoza não se limitou a identificar o problema. Ele propôs uma solução. E essa solução era tão revolucionária que levaria séculos para ser plenamente compreendida. Ele disse: a Bíblia não deve ser lida como um livro de verdades metafísicas ou científicas. Deve ser lida como um livro de verdades morais. O valor da Bíblia não está nos milagres, não está na ressurreição literal, não está nas aparições físicas, ou nos anjos, ou nos terremotos. O valor da Bíblia está em seu ensinamento ético. Ame o próximo, faça justiça, cuide do estrangeiro, proteja o fraco. Essas verdades não precisam de milagres para serem verdadeiras. Elas são verdadeiras por si mesmas. Elas se sustentam pela razão, não pela superstição. E aqui está a ironia suprema. Spinoza, o homem excomungado por judeus e condenado por cristãos, o homem chamado de ateu por toda a Europa, propôs uma leitura da Bíblia que preservava seu núcleo ético enquanto descartava suas pretensões sobrenaturais. Ele não queria destruir a Bíblia. Ele queria salvá-la da literalidade que a estava tornando absurda. Ele queria separar o ouro da escória, a mensagem do milagre, a ética da superstição. Mas o mundo não estava pronto. O mundo preferia o milagre à mensagem, preferia o poder à verdade, preferia a ressurreição literal, com todo o seu peso de autoridade, de medo, de controle, a ressurreição espiritual, que não conferia poder a ninguém, que não justificava hierarquias, que não autorizava inquisições. E assim os livros de Spinoza foram proibidos. Seu nome foi maldito. E a ressurreição continuou sendo pregada como fato, domingo após domingo, em cada igreja do mundo, por mais 350 anos, até hoje. Mas as rachaduras que Spinoza apontou não desapareceram. Elas estão lá, nos textos, nas contradições, nas palavras gregas ambíguas, nos evangelhos que se contradizem, na evolução de um corpo espiritual para um corpo que come peixe, na ausência de guardas em Marcos e na presença deles em Mateus. No final acrescentado, nas visões de Paulo, as rachaduras estão lá. E tudo o que precisamos é de coragem para olhar. Há um detalhe nos relatos da ressurreição que raramente é discutido nos sermões de domingo, mas que para qualquer investigador sério é profundamente perturbador. É o detalhe das mulheres. Em todos os 4 evangelhos, sem exceção, as primeiras pessoas a descobrir o túmulo vazio são mulheres. Maria Madalena aparece em todos os relatos. Dependendo do evangelho, ela está acompanhada de outras mulheres ou está sozinha. Mas ela está sempre lá. É ela quem chega primeiro. É ela quem vê. É ela quem corre para contar. Por que isso importa? Porque na sociedade judaica do primeiro século, o testemunho de uma mulher não tinha valor legal. Uma mulher não podia testemunhar em tribunal. Sua palavra não era considerada confiável. O historiador Flávio Joséfo, contemporâneo dos evangelistas, escreveu explicitamente que o testemunho de mulheres não deveria ser aceito por causa da leveza e audácia do sexo feminino. O Talmud, compilado alguns séculos depois, mas refletindo tradições mais antigas, contém passagens que equiparam o testemunho de uma mulher ao de uma criança ou de um escravo. E é aqui que muitos apologistas cristãos apresentam o que consideram seu argumento mais forte a favor da historicidade da ressurreição. Eles dizem: se a história fosse inventada, ninguém teria colocado mulheres como primeiras testemunhas. Numa cultura que desprezava o testemunho feminino, inventar uma história com mulheres na posição central seria contraproducente.
seria prejudicar sua própria narrativa. Portanto, o fato de as mulheres estarem lá prova que o relato é genuíno. Ninguém inventaria isso. É um argumento inteligente, parece convincente na superfície. E durante décadas ele foi apresentado como uma das provas mais fortes da ressurreição. Mas Spinoza nos ensinou a nunca aceitar a primeira camada de um argumento. Ele nos ensinou a cavar. E quando cavamos, esse argumento revela fissuras profundas. Primeiro, o argumento assume que a história foi composta de uma vez, por um autor consciente, fazendo escolhas estratégicas sobre quais elementos incluir. Mas não é assim que tradições orais funcionam. Nos primeiros anos após a morte de Jesus, as histórias circulavam de boca em boca. Eram contadas por diferentes pessoas, em diferentes comunidades, com diferentes detalhes. As mulheres podem ter entrado na narrativa simplesmente porque, na prática social da época, eram as mulheres que cuidavam dos mortos. Eram elas que preparavam os corpos para o sepultamento. Eram elas que iam aos túmulos, com especiarias e óleos. A presença de mulheres no túmulo não é um detalhe teológico estratégico, é um reflexo dos papéis de gênero da sociedade judaica do primeiro século. Segundo, o argumento ignora que os evangelhos foram escritos para audiências diferentes. Marcos escrevia para cristãos em Roma, que provavelmente tinham menos preconceito contra o testemunho feminino do que judeus na Palestina. Lucas escrevia para um público grego-romano educado. João escrevia para uma comunidade já estabelecida, décadas depois dos eventos. O peso cultural do testemunho feminino variava enormemente dependendo de quem estava lendo. Terceiro, e este é o ponto mais devastador, se o testemunho das mulheres era tão problemático, por que os evangelhos não resolvem o problema? Por que não apresentam homens como primeiras testemunhas? A resposta pode ser simplesmente que quando os evangelhos foram escritos, a tradição das mulheres no túmulo já estava tão enraizada que era impossível removê-la. As comunidades cristãs já conheciam essa versão. Mudar as testemunhas teria sido mais suspeito do que mantê-las. Não era uma escolha corajosa. Era uma necessidade narrativa. E Paulo, lembre-se, a fonte mais antiga, não menciona mulher nenhuma. Na lista de aparições de 1 Coríntios 15, as primeiras testemunhas são Cefas, Pedro e os 12. Nenhuma Maria, nenhuma Salomé, nenhuma Joana. Para Paulo, aparentemente, as mulheres não faziam parte da tradição sobre a ressurreição que ele havia recebido. Elas foram inseridas depois, pelos evangelistas, por razões que podem ter a ver com tradições locais, com papéis funerários ou com a crescente importância de Maria Madalena em certas comunidades cristãs. Spinoza teria observado tudo isso com a frieza analítica de um naturalista examinando um espécime, sem paixão, sem agenda, apenas olhando para os dados e perguntando: o que esses dados realmente nos dizem? E os dados dizem que o papel das mulheres na narrativa da ressurreição não é a prova de historicidade que os apologistas afirmam. É mais uma camada de complexidade num relato que quanto mais examinamos, mais revela sua natureza construída. Mas há algo mais sobre as mulheres que vale a pena considerar. Algo que raramente é dito: Maria Madalena. Quem era ela? Os evangelhos nos dizem surpreendentemente pouco. Lucas menciona que Jesus expulsou 7 demônios dela, uma expressão que pode significar qualquer coisa, desde epilepsia até doença mental, dependendo da interpretação. Ela é mencionada como parte de um grupo de mulheres que seguia Jesus e o sustentava financeiramente. Ela estava presente na crucificação e ela foi ao túmulo. A tradição posterior, especialmente a tradição católica medieval, transformou Maria Madalena numa prostituta arrependida. Essa identificação não tem base nos textos bíblicos. Foi uma construção posterior, provavelmente influenciada por uma homilia do Papa Gregório I em 591, que fundiu Maria Madalena com a mulher pecadora de Lucas 7 e com Maria de Betânia. São personagens diferentes, mas a fusão serviu a um propósito ideológico: transformar a mulher mais importante do relato da ressurreição numa pecadora sexual redimida pelo homem divino.
Uma história de controle sobre o corpo feminino, disfarçada de história de salvação. Spinoza não discutiu Maria Madalena em detalhe, mas seu método nos dá as ferramentas para fazê-lo. Quando ele diz que devemos ler a Bíblia historicamente, perguntando quem escreveu, quando, para quem, com que propósito, ele está nos dando permissão para olhar para Maria Madalena, não como um personagem de vitral de catedral, mas como uma figura histórica cuja imagem foi moldada, distorcida e instrumentalizada por séculos de interpretação masculina. E o que torna isso particularmente relevante para a questão da ressurreição é o seguinte: em todos os evangelhos, Maria Madalena é a primeira a saber, a primeira a ver, a primeira a proclamar. Ela é, literalmente, a primeira apóstola, a primeira pessoa enviada com a mensagem de que Jesus havia ressuscitado. E durante 2000 anos, essa mulher, essa testemunha primordial, essa fundadora involuntária do cristianismo, foi transformada numa prostituta. Seu testemunho foi subordinado ao de Pedro. Sua importância foi minimizada. Sua voz foi silenciada. Se Spinoza nos ensina alguma coisa, é que devemos sempre perguntar: quem se beneficia dessa narrativa? Quem ganha quando Maria Madalena é reduzida a uma pecadora? A resposta é clara: a estrutura patriarcal da Igreja, uma instituição dirigida exclusivamente por homens que derivava sua autoridade de Pedro, não de Maria, precisava garantir que a primeira testemunha da ressurreição fosse vista como subordinada, imperfeita, necessitada de redenção masculina. A história da ressurreição, como Spinoza nos ajuda a perceber, não é apenas uma história sobre Jesus. É uma história sobre poder, sobre quem controla a narrativa, sobre quem decide o que é verdade e o que é heresia, sobre quem fala e quem é silenciado. Existe uma passagem no Evangelho de Lucas que é uma das mais estranhas e mais reveladoras de todo o Novo Testamento. É a história dos discípulos de Emaús. 2 seguidores de Jesus, um deles chamado Cleopas, o outro sem nome, caminham pela estrada que vai de Jerusalém a Emaús, uma aldeia a cerca de 11 quilômetros da cidade. É o domingo da ressurreição, o mesmo dia em que as mulheres encontraram o túmulo vazio. Os 2 discípulos estão tristes, confusos, derrotados. Conversam sobre o que aconteceu: a prisão, a crucificação, a morte. Suas esperanças estão destroçadas. E então, um estranho se junta a eles na estrada. O texto diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles caminham juntos, conversam longamente. O estranho lhes explica as Escrituras, mostrando como tudo o que aconteceu com Jesus estava previsto pelos profetas. Os 2 discípulos ficam fascinados, comovidos, mas ainda não reconhecem o companheiro de caminhada. Chegam a Emaús ao anoitecer. Convidam o estranho para ficar. Sentam-se à mesa. E quando o estranho pega o pão, abençoa, parte e distribui. Nesse instante, os olhos deles se abriram e o reconheceram. É Jesus, mas no exato momento em que o reconhecem, ele desaparece. É uma história extraordinária. Literariamente, é uma das mais belas do Novo Testamento. Mas, filosoficamente, para Spinoza, ela é um tesouro de ambiguidades. Comecemos pelo mais óbvio: por que os discípulos não reconheceram Jesus? Se Jesus havia ressuscitado fisicamente, com o mesmo corpo, as mesmas feições, a mesma aparência, por que 2 pessoas que o conheciam não o reconheceram? A explicação do texto é sobrenatural. Seus olhos foram impedidos. Impedidos por quem? Por Deus? Por que Deus impediria 2 pessoas de reconhecer o próprio Jesus ressuscitado? Qual é o propósito narrativo dessa cegueira temporária? A explicação de Spinoza seria radicalmente diferente. Ele diria: eles não reconheceram Jesus porque não estavam vendo Jesus. Estavam vendo um estranho, um viajante comum, e a experiência de reconhecimento no momento da partilha do pão não foi um milagre de revelação divina. Foi um momento de projeção psicológica. 2 homens em luto profundo, saturados de memórias de seu mestre, veem um gesto familiar, o partir do pão, que era central na ritualidade de Jesus. E nesse instante,
A mente deles faz a conexão. A dor, a saudade, a esperança desesperada se cristalizam numa certeza alucinada. É ele. É ele. Ele está vivo. E no instante seguinte, ele desaparece. Claro que desaparece, porque não estava lá. O que estava lá era a projeção de uma mente em crise, ativada por um gatilho emocional. O gesto de partir o pão. E quando a onda de emoção passa, quando a realidade começa a se reacertar, a visão se dissolve. O estranho desaparece, porque sempre foi um estranho. Essa leitura não é ateísmo simplista, não é deboche. É uma aplicação rigorosa do princípio de Spinoza de que os eventos descritos na Bíblia devem ser explicados por causas naturais sempre que possível, e que o recurso ao sobrenatural só é legítimo quando todas as explicações naturais falham. E no caso de Emaús, a explicação natural não apenas é suficiente, ela é mais coerente com o que sabemos sobre o comportamento humano em situações de luto extremo. Aparições de pessoas mortas são um fenômeno psicológico bem documentado. Estudos modernos indicam que entre 30% e 60% das pessoas enlutadas relatam algum tipo de experiência com o falecido. Ver, ouvir, sentir sua presença. Não são pessoas loucas. Não são pessoas mentirosas. São pessoas em luto, cujas mentes produzem experiências sensoriais tão vívidas que são indistinguíveis da realidade. Spinoza não tinha essas estatísticas, mas ele tinha algo igualmente valioso, uma compreensão profunda da natureza humana. Ele sabia que a imaginação é a faculdade mais poderosa da mente e que em estados emocionais extremos, medo, amor, luto, êxtase, a imaginação pode produzir experiências que o indivíduo jura serem reais. Os profetas de Israel não estavam mentindo quando diziam ter ouvido a voz de Deus. Eles estavam vivendo a realidade de suas próprias mentes, e os discípulos de Jesus não estavam mentindo quando diziam tê-lo visto após a morte. Eles estavam vivendo a realidade de seu luto, de sua esperança, de sua desesperada necessidade de que a história não tivesse terminado daquela forma. Mas Lucas não conta a história de Emaús como um evento psicológico. Ele a conta como um milagre, e ao fazê-lo, ele estabelece um precedente teológico devastadoramente eficaz. O Jesus ressuscitado pode aparecer sem ser reconhecido. Pode estar em qualquer lugar, pode se manifestar para qualquer pessoa e pode desaparecer a qualquer momento. Perceba o que isso faz. Essa doutrina torna a ressurreição não falsificável. Se Jesus pode aparecer sem ser reconhecido, então qualquer encontro pode ser uma aparição. E se ele pode desaparecer instantaneamente, então a ausência de evidência não é evidência de ausência. É o sistema perfeito, impossível de provar, impossível de refutar e infinitamente flexível. Spinoza reconheceu esse tipo de construção intelectual como o mecanismo central da superstição. Um sistema de crenças que se protege contra toda evidência contrária não é um sistema de crenças. É uma armadilha mental. É uma prisão onde a porta está aberta, mas o prisioneiro foi convencido de que sair é pecar. E a história de Emaús tem outra camada que merece atenção. O momento do reconhecimento acontece durante uma refeição, quando Jesus parte o pão. Esse gesto não é casual, é sacramental. É o gesto da última ceia. É o gesto que se tornaria o centro da liturgia cristã, a Eucaristia, a comunhão, a missa. Lucas está dizendo de forma sutil, mas inequívoca: é na Eucaristia que vocês encontrarão Jesus. É no partir do pão que ele se revela. Não no túmulo vazio, não nas aparições espetaculares, na refeição comunitária, no ritual. Isso é teologia narrativa. É Lucas usando uma história para ensinar uma doutrina. E a doutrina é esta: Jesus está presente na Eucaristia. Ele se revela no sacramento. E a comunidade cristã, reunida ao redor da mesa, é o lugar onde a ressurreição acontece, não como evento histórico, mas como experiência litúrgica. Se essa interpretação está correta, e muitos estudiosos modernos acham que está, então a história de Emaús não é um relato jornalístico de uma aparição física. É uma parábola sacramental,
uma história inventada ou profundamente reelaborada para comunicar uma verdade teológica sobre o papel da Eucaristia na vida da comunidade cristã primitiva. Spinoza sorriria diante dessa conclusão, porque é exatamente o que ele sempre disse: a Bíblia não é um livro de história. É um livro de ensinamentos morais e teológicos, vestidos com a linguagem do maravilhoso. E quando confundimos a linguagem com o fato, quando literalizamos a metáfora, quando transformamos a parábola em evento, nós não honramos o texto. Nós o traímos. Há um nome que raramente aparece nas discussões sobre a ressurreição, mas que Spinoza teria reconhecido imediatamente como uma peça fundamental do quebra-cabeça. Esse nome é Constantino. Constantino I, imperador romano, governou de 306 a 337 da Era Comum. E foi ele, não Pedro, não Paulo, não Jesus, quem transformou o cristianismo de uma seita perseguida numa religião imperial. Foi ele quem convocou o Concílio de Nicéia em 325. Foi ele quem financiou a construção das primeiras grandes basílicas cristãs. Foi ele quem fez do cristianismo a força política dominante do mundo ocidental. E Constantino não fez isso porque havia lido os evangelhos e se convencido da ressurreição. Ele fez isso porque precisava de uma religião que unificasse seu império fragmentado. Roma estava se esfacelando. As velhas tradições pagãs já não funcionavam como cimento social. E o cristianismo oferecia algo que nenhuma outra religião da época oferecia: uma estrutura hierárquica centralizada, uma doutrina universal aplicável a qualquer povo ou cultura e, crucialmente, uma narrativa de obediência cósmica. Obedeça a Deus, obedeça a Cristo, obedeça ao bispo, obedeça ao imperador. A ressurreição era a peça que fazia tudo funcionar. Se Cristo ressuscitou, ele é Deus. Se ele é Deus, sua palavra é lei. Se sua palavra é lei, a igreja que fala em seu nome tem autoridade absoluta. E se o imperador é aliado da igreja, o imperador participa dessa autoridade. É uma cadeia de poder elegante e brutal, e cada elo depende do elo anterior. Remova a ressurreição e toda a cadeia desmorona. Cristo se torna um profeta morto. A igreja se torna uma organização humana. O imperador perde seu mandato divino. Spinoza entendeu isso com uma lucidez que poucos de seus contemporâneos possuíam. No Tratado Teológico Político, ele argumentou extensamente que a religião organizada era, em sua essência, um instrumento de controle político. Não que todos os religiosos fossem cínicos manipuladores. Muitos eram sinceros, muitos genuinamente acreditavam. Mas o sistema no qual operavam, a estrutura institucional da religião, funcionava como um mecanismo de poder independentemente das intenções individuais de seus membros. E o Concílio de Nicéia é o exemplo perfeito disso. Em 325, cerca de 300 bispos se reuniram na cidade de Nicéia, na atual Turquia, a convite de Constantino. O objetivo oficial era resolver disputas teológicas que estavam dividindo a Igreja, especialmente a controvérsia ariana sobre a natureza de Cristo. Ário, um presbítero de Alexandria, ensinava que Cristo era uma criatura de Deus, a mais elevada de todas as criaturas, mas ainda assim criada, não eterna, não igual ao Pai. A facção oposta, liderada por Atanásio, insistia que Cristo era da mesma substância que o Pai, homoousios em grego, coeterno, coigual, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. A disputa pode parecer abstrata, mas suas implicações políticas eram enormes. Se Cristo era apenas uma criatura, mesmo que a mais elevada, então sua autoridade era delegada, limitada, contingente. A igreja que falava em seu nome teria uma autoridade igualmente limitada. Mas se Cristo era Deus, da mesma substância, igual em tudo, então sua autoridade era absoluta, e a igreja herdava essa absolutidade. Constantino não se importava com a metafísica, ele se importava com a unidade, e a unidade exigia uma resposta definitiva. O Concílio de Nicéia deu essa resposta. Cristo é Deus, homoousios, da mesma substância, caso encerrado, e a ressurreição foi incorporada ao credo como fato inapelável.
Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. Não foi visto em espírito, não apareceu em visão. Ressuscitou, literalmente, fisicamente, historicamente. A partir de Nicéia, questionar a ressurreição literal não era apenas heresia teológica, era crime contra o Estado. Era traição contra a ordem imperial. Era uma ameaça à estrutura de poder que sustentava todo o mundo civilizado. E durante mais de 1000 anos, ninguém questionou. Ou melhor, aqueles que questionaram foram silenciados tão eficientemente que seus nomes desapareceram da história. Queimados junto com seus livros, apagados junto com suas ideias. Até Spinoza. O que Spinoza fez, e é difícil exagerar a magnitude de seu ato, foi recusar a cadeia inteira. Ele não negou apenas a ressurreição. Ele negou o princípio que sustentava a ressurreição como dogma. O princípio de que existem verdades acima da razão. Verdades que devem ser aceitas por fé e protegidas por autoridade. Para Spinoza, não existia nada acima da razão. Nada. Nem Deus, nem a Bíblia, nem os milagres, nem os decretos de concílios, nem as bulas papais. A razão era o único tribunal legítimo. E nesse tribunal, a ressurreição, como evento físico, como cadáver reanimado, como violação das leis da natureza, não se sustentava. Não se sustentava pelas contradições dos evangelhos. Não se sustentava pela evolução narrativa de corpo espiritual para corpo físico. Não se sustentava pela ausência de testemunhos independentes. Não se sustentava pela existência de explicações naturais mais plausíveis. E, acima de tudo, não se sustentava porque dependia de uma premissa que Spinoza rejeitava fundamentalmente: a premissa de que Deus pode violar as leis da natureza. Essa é a grande contribuição filosófica de Spinoza. Não a mera negação dos milagres. Outros antes dele haviam feito isso, mas a fundamentação metafísica dessa negação. Spinoza argumentou que Deus e a natureza são a mesma coisa. Deus sive natura. Deus, ou seja, a natureza. As leis da natureza são as leis de Deus. E Deus, sendo perfeito, não pode contradizer a si mesmo. Portanto, Deus não pode violar as leis da natureza. Portanto, milagres, entendidos como violações da ordem natural, são impossíveis. Não apenas improváveis, impossíveis. Se Deus é a natureza, e a natureza opera por leis eternas e imutáveis, então um morto não pode ressuscitar. Não porque Deus não queira, mas porque a ressurreição contradiria a própria essência de Deus. Seria Deus agindo contra si mesmo. Seria uma contradição lógica. E Deus, para Spinoza, é a própria lógica. Essa posição foi recebida com horror absoluto, tanto por judeus quanto por cristãos, tanto por católicos quanto por protestantes. Pela primeira vez na história europeia, alguém havia construído um argumento filosófico completo, rigoroso, internamente consistente, que eliminava a possibilidade de milagres e, portanto, eliminava a base sobre a qual toda a autoridade religiosa estava edificada. Spinoza não gritou isso de um púlpito. Ele escreveu com calma, com precisão, com uma serenidade que enfureceu seus inimigos mais do que qualquer polêmica teria feito. Porque polêmicas podem ser respondidas com polêmicas, mas argumentos lógicos só podem ser respondidos com argumentos lógicos. E ninguém conseguiu refutar Spinoza. Não na sua época, não depois. Os teólogos tentaram, os filósofos tentaram, Leibniz tentou, Malebranche tentou. Todos falharam. Porque o argumento de Spinoza é construído sobre fundações que, uma vez aceitas, são inabaláveis. E a fundação é simples. A natureza não faz exceções. Nunca. Para ninguém. Nem mesmo para Jesus de Nazaré. Há uma frase de Spinoza que é talvez a mais mal compreendida de toda a sua obra. Está na Ética, sua obra-prima, publicada postumamente em 1677. A frase é: o homem livre em nada pensa menos do que na morte. E sua sabedoria é uma meditação não da morte, mas da vida. A maioria das pessoas lê essa frase como uma espécie de otimismo filosófico,
uma exortação a viver bem, a não se preocupar com a morte, a focar no presente. E em certo nível é isso mesmo, mas no contexto da ressurreição, no contexto de tudo o que discutimos até agora, essa frase ganha uma profundidade vertiginosa. Spinoza está dizendo: o homem livre não precisa da ressurreição, não precisa da promessa de vida após a morte, não precisa do consolo de que a morte é uma passagem, um portal, um prelúdio. O homem livre olha para a morte, para a cessação absoluta e definitiva da existência individual, e não se desespera, porque sua vida não está construída sobre o medo da morte. Sua vida está construída sobre a compreensão da natureza, sobre a alegria do conhecimento, sobre o amor intelectual a Deus, que, para Spinoza, é o amor à própria realidade, em sua totalidade infinita. Isso é devastador para a teologia cristã, porque o cristianismo, em sua forma institucional, é fundamentalmente uma religião construída sobre o medo da morte e a promessa de sua superação. Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que dormiram, me escreveu Paulo. A ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que crerem também ressuscitarão. A morte é derrotada, o túmulo é vencido, a vida eterna é oferecida a quem aceitar. E Spinoza diz: não preciso disso. Não preciso da ressurreição para viver uma vida plena, ética, significativa. Não preciso da promessa de vida eterna para ser bom, para ser justo, para amar o próximo. A virtude é sua própria recompensa. A compreensão é sua própria alegria. E a morte, quando chegar, não é um castigo nem uma passagem. É simplesmente o fim de uma forma particular de existência, uma forma que faz parte de uma totalidade infinita que continua eternamente sem necessidade de milagres. Essa posição retirava da Igreja não apenas sua autoridade teológica, mas seu poder psicológico mais profundo: o medo da morte. Se as pessoas não tivessem medo de morrer, ou se pudessem encontrar uma forma de lidar com a morte que não dependesse da ressurreição, toda a estrutura de controle religioso se tornaria desnecessária. Por que obedecer ao padre se não há inferno? Por que pagar o dízimo se não há céu? Por que seguir os mandamentos da Igreja se a morte é apenas o retorno ao todo, sem julgamento, sem recompensa, sem punição? Spinoza não apenas questionou um milagre, ele eliminou a necessidade psicológica que tornava esse milagre irresistível, e isso o tornou o pensador mais perigoso da história europeia. Mas aqui está o que poucos percebem. Spinoza não era triste, não era amargo, não era nihilista. Ele era, por todos os relatos de quem o conheceu, um homem sereno, gentil, bem-humorado. Leibniz, que o visitou em Haia, descreveu-o como alguém de conversa agradável. Seus senhorios o adoravam. Suas cartas revelam um homem paciente, generoso com seu tempo, disposto a explicar suas ideias a qualquer um que perguntasse com sinceridade. Um homem que havia sido excomungado, um homem cujos livros eram proibidos, um homem que vivia na pobreza, polindo lentes, tossindo sangue, um homem que sabia que ia morrer jovem. E, de fato, morreu aos 44 anos, provavelmente de uma doença pulmonar causada pela inalação de pó de vidro. E esse homem era sereno. Não apesar de não acreditar na ressurreição, mas porque não precisava acreditar, porque havia encontrado algo mais profundo do que a promessa de vida após a morte. Havia encontrado a compreensão. Havia encontrado o que ele chamava de beatitudo, a beatitude, a alegria suprema que vem de entender a natureza das coisas como elas realmente são. Não como gostaríamos que fossem, não como os profetas imaginaram, não como os sacerdotes decretaram, como realmente são, e na realidade como ela realmente é. Corpos mortos não ressuscitam. Túmulos vazios têm explicações naturais. Visões de pessoas mortas são fenômenos psicológicos, não intervenções divinas. Evangelhos escritos décadas após os eventos refletem a evolução de tradições orais, não reportagens jornalísticas. E a natureza, Deus para Spinoza, continua, indiferente aos nossos medos, indiferente às nossas esperanças, infinita, eterna, perfeita em sua necessidade.
Spinoza morreu em 21 de fevereiro de 1677, num domingo. Estava sozinho com seu médico e senhorio, Hendrik van der Speyk. Não houve últimas palavras dramáticas. Não houve arrependimento no leito de morte. Não houve conversão tardia. Ele morreu como viveu, quietamente, dignamente, sem medo. Não ressuscitou. Ninguém encontrou seu túmulo vazio. Ninguém o viu caminhando nas ruas de Haia 3 dias depois. Ninguém escreveu que ele apareceu aos seus amigos, partiu o pão com eles, mostrou-lhes suas mãos. Ele morreu. Foi enterrado na Nieuwe Kerk, a igreja nova de Haia, e a terra o recebeu como recebe todos os corpos, sem exceção, sem milagre, sem favoritismo. Mas suas ideias ressuscitaram. Não literalmente, não sobrenaturalmente. Elas ressuscitaram da forma como as ideias verdadeiras sempre ressuscitam, sendo redescobertos por mentes corajosas, geração após geração. Goethe o leu e disse que era o mais divino dos filósofos. Einstein, quando perguntado se acreditava em Deus, respondeu: "Acredito no Deus de Spinoza." Hegel chamou-o de ponto de partida de toda a filosofia moderna. Deleuze disse que era o príncipe dos filósofos. Borges escreveu poemas para ele. E a pergunta que ele fez sobre a ressurreição, a pergunta que quase custou sua memória, que fez com que seus livros fossem queimados e seu nome maldito, essa pergunta não morreu. Não pode morrer. Porque é uma pergunta que qualquer pessoa pode fazer em qualquer momento, bastando ter a coragem de pensar. A ressurreição é um fato ou uma necessidade? Um evento ou uma construção? Uma realidade ou a mais bem-sucedida história já contada? Spinoza nos deu as ferramentas para responder. Mas a resposta, como ele sempre insistiu, deve ser de cada um. Pense, examine, questione. Não aceite nada pela autoridade de quem diz. Aceite apenas o que sua razão, honestamente exercida, demonstrar como verdadeiro. Essa é a herança de Spinoza. Não um sistema de crenças, não uma nova religião, não um dogma invertido. Apenas isso, a liberdade de pensar. Use-a. Há algo que precisa ser dito sobre o silêncio, não o silêncio dos evangelhos. Já falamos bastante sobre isso, mas o silêncio do mundo ao redor de Jesus. Se a ressurreição realmente aconteceu, se um homem morto saiu de um túmulo, caminhou por Jerusalém, foi visto por mais de 500 pessoas, conforme Paulo afirma, e depois subiu ao céu diante de testemunhas. Então estamos falando do evento mais extraordinário da história da humanidade. Nada, em nenhuma época, em nenhum lugar, se compara a isso. Um morto voltou à vida, diante de centenas de pessoas. E ninguém de fora do movimento cristão registrou isso. Ninguém. Jerusalém, no primeiro século, não era uma aldeia isolada no fim do mundo. Era uma cidade cosmopolita sob administração romana, com uma elite letrada, com escribas, com historiadores, com uma burocracia imperial que documentava tudo: censos, julgamentos, execuções, distúrbios civis. Roma era obcecada por registros. Pôncio Pilatos respondia a Tibério. Relatórios eram enviados. Eventos significativos eram anotados. E sobre a ressurreição, silêncio absoluto. Flávio Joséfo, o historiador judeu que viveu no mesmo século e escreveu extensamente sobre a Judéia desse período, menciona Jesus numa passagem conhecida como Testimonium Flavianum. Mas essa passagem é amplamente considerada pela maioria dos estudiosos como parcialmente ou totalmente interpolada por copistas cristãos posteriores. A versão que chegou até nós diz que Jesus apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia. Mas essas palavras parecem claramente inseridas por uma mão cristã, porque Joséfo era judeu fariseu e jamais teria escrito algo assim sem maiores explicações ou questionamentos. Tirando essa passagem suspeita, Joséfo não diz nada sobre a ressurreição, e ele escreveu milhares de páginas sobre a história judaica desse exato período. Fílon de Alexandria, o mais importante filósofo judeu do primeiro século, contemporâneo exato de Jesus, escreveu extensamente sobre teologia, sobre a relação entre judaísmo e filosofia grega, sobre eventos em Jerusalém.
Não menciona Jesus uma única vez, nem a ressurreição, nem o movimento cristão. Os romanos? Tácito menciona Cristo e sua execução por Pilatos, mas escreve isso em 116, 80 anos depois dos eventos e claramente baseia-se no que os cristãos da época contavam, não em registros independentes. Plínio, o jovem, menciona cristãos na Bitínia por volta de 112, mas apenas como um problema administrativo, não diz nada sobre a ressurreição. Suetônio menciona distúrbios entre judeus em Roma, por instigação de Crestus, durante o reinado de Cláudio, mas a referência é tão vaga que nem sabemos se está falando de Jesus. Spinoza, no Tratado Teológico Político, não abordou diretamente a questão das fontes extrabíblicas sobre Jesus. Esse tipo de análise histórica só se desenvolveria plenamente nos séculos seguintes, mas seu princípio metodológico se aplica perfeitamente. Um evento deve ser avaliado pela qualidade e quantidade de suas evidências, e a ressurreição de Jesus é sustentada exclusivamente por textos produzidos por pessoas que já acreditavam nela. Não há uma única fonte neutra, independente, contemporânea, que confirme que algo extraordinário aconteceu naquele túmulo. Isso não prova que não aconteceu. A ausência de evidência não é evidência de ausência, pelo menos não definitiva. Mas deveria nos dar pausa. Deveria nos fazer perguntar se 500 pessoas viram um homem ressuscitado, como é possível que nenhuma delas, ou ninguém que as conhecesse, tenha deixado um registro fora dos textos cristãos? A resposta mais provável, seguindo o raciocínio de Spinoza, é que 500 pessoas não viram um homem ressuscitado. O número de Paulo é retórico, não documental. É uma afirmação de fé, não um censo. Paulo não lista nomes, não diz onde aconteceu, não dá detalhes. Ele simplesmente afirma: apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. E nós devemos simplesmente acreditar. Spinoza diria por quê? Por que deveríamos acreditar numa afirmação extraordinária sem evidência extraordinária? Porque o testemunho de um único homem, que nunca conheceu Jesus em vida e que baseava toda a sua autoridade numa visão pessoal na estrada de Damasco, deveria ser aceito como prova de que as leis da natureza foram suspensas. O silêncio do mundo antigo sobre a ressurreição não é um detalhe menor. É um abismo. Um abismo que a fé pode atravessar com um salto, mas que a razão não pode. Vamos falar sobre uma coisa que incomoda profundamente os teólogos e que Spinoza teria adorado dissecar: a questão do corpo. Que tipo de corpo tinha o Jesus ressuscitado? Se você pensa que a resposta é simples, é porque nunca leu os evangelhos com atenção, porque os evangelhos não concordam. E as contradições não são sutis, são gritantes. Em Lucas, Jesus faz questão de demonstrar que tem um corpo físico, mostra as mãos e os pés, diz: toquem em mim e vejam. Um fantasma não tem carne e ossos. E come peixe assado diante dos discípulos. Esse é um Jesus sólido, tangível, material. Um Jesus que você poderia abraçar. Mas esse mesmo Lucas conta a história de Emaús, onde Jesus caminha quilômetros com 2 discípulos e não é reconhecido. E quando finalmente é reconhecido, desaparece instantaneamente. Um corpo físico, feito de carne e ossos, não desaparece. Corpos físicos não se teletransportam. Em João, a contradição é ainda mais flagrante. Jesus aparece aos discípulos numa sala com as portas trancadas. Ele simplesmente materializa-se ali dentro. Portas trancadas não detêm esse corpo. E, no entanto, ele convida Tomé a tocar suas feridas, como se fosse perfeitamente sólido. Então, qual é? O corpo é físico ou não é? Pode ser tocado ou atravessa paredes, come peixe ou desaparece no ar. É reconhecível ou irreconhecível? A resposta honesta é: os autores não sabiam. Eles estavam tentando resolver um problema teológico impossível. Precisavam de um Jesus que fosse real o suficiente para provar que não era um fantasma. Porque a heresia docetista, que dizia que Jesus era apenas espírito, já ameaçava a igreja primitiva. Mas também precisavam de um Jesus que fosse sobrenatural o suficiente para ser divino, porque um corpo simplesmente reanimado seria apenas um Lázaro mais famoso,
não o Filho de Deus. O resultado é uma colcha de retalhos narrativa, um corpo impossível, um corpo que obedece à física quando conveniente e a ignora quando necessário. Um corpo projetado não pela realidade, mas pela teologia. Spinoza, com seu compromisso implacável com a coerência lógica, não poderia aceitar isso. Um corpo não pode ser simultaneamente material e imaterial. Não pode comer peixe e atravessar paredes. Não pode ser tocado e desaparecer. Essas não são perspectivas complementares. São contradições lógicas. E contradições lógicas não descrevem eventos reais. Descrevem ficções mal costuradas. A natureza de Spinoza, o Deus natureza, a substância infinita, opera por leis necessárias e universais. Nessas leis um corpo é um corpo. Ocupa espaço, interage com outros corpos. Está sujeito à gravidade, à decomposição, às leis da termodinâmica. Nenhuma exceção, nenhum milagre, nenhum corpo híbrido que existe quando convém e desaparece quando atrapalha. Os evangelistas, sem saber, forneceram a Spinoza a melhor evidência possível de que a ressurreição não era um evento histórico, porque se fosse, os relatos seriam consistentes. O corpo seria um corpo, com propriedades definidas. As testemunhas concordariam sobre o que viram, mas não concordam, porque não viram, inventaram, e cada um inventou de acordo com suas necessidades teológicas. Há uma dimensão da análise de Spinoza que frequentemente é esquecida e que talvez seja a mais relevante para nós, hoje, neste exato momento. É a dimensão política. Spinoza não vivia numa torre de marfim. Ele vivia na República Holandesa do século XVII, o lugar mais livre da Europa, mas ainda assim, um lugar onde a religião e a política estavam entrelaçadas de formas perigosas. Calvinistas ortodoxos dominavam a vida pública. Pregadores influenciavam eleições. Teólogos aconselhavam magistrados. E qualquer um que questionasse os fundamentos da fé cristã estava, implicitamente, questionando a legitimidade do Estado. É por isso que Spinoza escreveu o Tratado Teológico Político, não como exercício acadêmico, como ato político. O subtítulo do livro diz tudo, contendo diversas dissertações em que se mostra que a liberdade de filosofar não só é compatível com a piedade e a paz do Estado, como não pode ser suprimida sem se suprimir também a piedade e a paz do Estado. Spinoza estava argumentando pela liberdade de pensamento. E para argumentar pela liberdade de pensamento, ele precisava demonstrar que a religião não tinha o direito de monopolizar a verdade, que os milagres bíblicos não eram fatos históricos que exigiam obediência universal, que a Bíblia era um livro humano, escrito por homens, para homens, com propósitos morais e políticos que podiam ser analisados racionalmente. A ressurreição de Jesus era a pedra de toque desse argumento, porque se a ressurreição era um fato, se Deus realmente interveio na história para trazer um homem de volta dos mortos, então Deus tem favoritos. Deus escolhe lados, e a instituição que fala em nome do ressuscitado tem autoridade divina para impor suas regras sobre todos. Mas se a ressurreição não é um fato, se é uma construção humana, nascida do luto, da esperança, da necessidade psicológica e política, então nenhuma instituição pode reivindicar mandato divino. Nenhuma igreja pode exigir obediência com base num milagre que não aconteceu. E a liberdade de pensar, de questionar, de discordar, se torna não apenas um direito, mas uma necessidade. Veja o que está em jogo. Não é uma questão abstrata sobre teologia antiga. É uma questão sobre quem tem o direito de dizer o que é verdade. Se a verdade vem de cima, de Deus através de milagres interpretada por sacerdotes, então o cidadão comum deve calar e obedecer. Mas se a verdade vem de dentro, da razão individual exercida livremente, então cada pessoa é soberana sobre suas próprias crenças. Spinoza escolheu a segunda opção, e essa escolha, feita por um homem sozinho num quarto em Haia, polindo lentes e tossindo sangue, é o fundamento de toda a modernidade. Liberdade de expressão, liberdade religiosa.
separação entre igreja e Estado, democracia, direitos humanos. Tudo isso tem raízes, diretas, documentáveis, inegáveis, no pensamento de Baruch de Spinoza. E tudo isso começa com uma pergunta sobre um túmulo vazio. Precisamos falar sobre o medo, porque no fim das contas é disso que se trata. Não de teologia, não de filosofia, de medo. O medo da morte é o motor mais poderoso do comportamento humano. Mais poderoso que o amor, mais poderoso que a ambição, mais poderoso que a curiosidade. Tudo o que fazemos, em algum nível, é uma resposta ao fato de que vamos morrer. E a religião, qualquer religião, é, em seu núcleo mais profundo, uma tentativa de lidar com esse medo. A ressurreição de Jesus é a resposta cristã ao medo da morte, a mais direta, a mais audaciosa, a mais eficaz já concebida. Ela diz: a morte não é o fim. Há algo depois. E esse algo é bom. Se você crer, se você obedecer, se você seguir, você também viverá para sempre. É uma oferta irrecusável. Quem, diante da própria mortalidade, recusaria a vida eterna? Spinoza recusou. Não por arrogância, não por desespero, não por niilismo, mas porque ele percebeu algo que a maioria das pessoas nunca percebe. O medo da morte é mais destrutivo do que a própria morte. O medo da morte é o que nos torna escravos. É o que nos faz aceitar autoridades ilegítimas. É o que nos faz trocar a liberdade pela segurança de uma promessa que ninguém pode verificar. Na Ética, Spinoza escreveu que a servidão humana consiste na impotência do homem para moderar e refrear seus afetos. E o medo da morte é o afeto mais tirânico de todos. Ele governa sem ser visto, molda decisões sem ser reconhecido, faz pessoas inteligentes aceitarem absurdos, pessoas corajosas se curvarem diante de ameaças invisíveis, pessoas livres se acorrentarem voluntariamente a sistemas de controle disfarçados de salvação. A ressurreição não liberta do medo da morte. Ela o utiliza. Ela diz: sim, a morte é terrível. Sim, você deveria ter medo. Mas nós temos a solução. Acredite, obedeça, e você não morrerá. É o modelo de negócios mais antigo do mundo: criar a necessidade e vender a cura. Spinoza ofereceu uma alternativa radical. Ele disse: não tenha medo da morte, não porque existe algo depois, mas porque o medo em si é a verdadeira prisão. A liberdade não está em vencer a morte, está em viver sem que a morte governe sua vida. Essa proposta é ao mesmo tempo a mais simples e a mais difícil que já foi feita a um ser humano. Simples porque não requer fé, ritual, sacrifício ou obediência a nenhuma autoridade. Difícil porque exige algo que a maioria das pessoas jamais alcança: coragem. A coragem de olhar para o vazio, para o nada que vem depois, e não piscar. Spinoza não piscou. E é por isso que seu nome, 350 anos depois, ainda faz tremer os alicerces das catedrais. O que resta quando tiramos a ressurreição? Esta é a pergunta que os teólogos mais temem, porque Paulo mesmo a formulou, numa honestidade brutal, que poucos líderes religiosos teriam hoje. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã é a vossa fé. Paulo tinha razão. Se a ressurreição não aconteceu, o cristianismo como instituição perde sua fundação. A cadeia de autoridade se rompe. O Papa não é representante de ninguém. Os sacramentos são rituais sem poder sobrenatural. As cruzadas foram guerras por nada. A Inquisição queimou inocentes por uma mentira. Mas Spinoza faria uma distinção crucial aqui. Ele diria sim, o cristianismo institucional depende da ressurreição. Mas Jesus, o homem, o pregador, o ético, não. O que Jesus ensinou: ame seu inimigo, cuide do pobre, perdoe quem te feriu, não julgue para não ser julgado. Nada disso precisa de um túmulo vazio para ser verdadeiro. Nada disso precisa de um corpo que come peixe e atravessa paredes. Nada disso precisa de uma violação das leis da natureza. Os ensinamentos éticos de Jesus se sustentam por si mesmos, como os ensinamentos éticos de Buda, de Confúcio, de Sócrates.
Homens que ensinaram verdades profundas sobre a condição humana sem precisar ressuscitar para prová-las. Spinoza foi ainda mais longe. Ele argumentou que a obsessão com os milagres, na verdade, obscurece o valor ético da mensagem. Quando a Igreja diz obedeça porque Cristo ressuscitou, ela está fundamentando a moral no medo e na autoridade. Mas quando alguém diz ame o próximo porque é racional fazê-lo, porque a compaixão aumenta a potência de todos, esse é um fundamento que não pode ser derrubado, porque não depende de nenhum evento histórico, depende apenas da razão. O que resta quando tiramos a ressurreição? Resta o que sempre esteve lá, escondido sob camadas de dogma e superstição, a mensagem ética, a compaixão, a justiça, o amor ao próximo como fundamento da vida em sociedade. Resta, ironicamente, o melhor do que Jesus ensinou. Spinoza não era inimigo de Jesus. Era inimigo daqueles que usaram Jesus, seu nome, sua morte, sua suposta ressurreição, como instrumento de poder. Daqueles que transformaram um pregador galileu numa máquina de guerra teológica. Daqueles que construíram impérios sobre um túmulo que, no final das contas, provavelmente estava vazio pelos motivos mais mundanos imagináveis. Spinoza morreu em 1677. Tinha 44 anos, poeira de vidro nos pulmões, um quarto alugado, poucos amigos, nenhuma fortuna, nenhuma família. Mas deixou algo que toda a riqueza do Vaticano não pode comprar e todo o poder da Inquisição não conseguiu destruir: uma ideia. A ideia de que a verdade não precisa de milagres, de que a razão é o único caminho confiável para o conhecimento, de que nenhum livro, por mais sagrado que se declare, está acima da análise crítica, de que Deus, se é que essa palavra significa alguma coisa, não é um ser que viola suas próprias leis para impressionar. Deus é a própria lei, a própria natureza, a própria realidade em toda a sua beleza indiferente. A ressurreição de Jesus, vista pelas lentes de Spinoza, não é um milagre, é uma história. Uma história extraordinariamente poderosa que respondeu a uma necessidade profundamente humana, a necessidade de sentido diante da morte, de esperança diante do desespero, de continuidade diante do fim. É uma história que consolou bilhões, que inspirou arte, música, arquitetura, caridade, que deu forma a civilizações inteiras. Mas é uma história. E reconhecer isso, dizer isso em voz alta, sem vergonha, sem medo, não é destruir nada. É libertar. É libertar Jesus do peso de ter que ser Deus para que suas palavras tenham valor. É libertar a humanidade do medo de que sem milagres a vida não tem sentido. É libertar a razão das correntes que aprendem há 2 milênios. Spinoza sabia que pagaria um preço. E pagou. Solidão, pobreza, doença, excomunhão, difamação, ameaça de morte. Mas ele também sabia de algo que seus perseguidores não sabiam, que a verdade não precisa de defensores armados, não precisa de fogueiras, não precisa de excomunhões. A verdade precisa apenas de tempo, e com tempo suficiente, ela sempre prevalece. 350 anos depois, aqui estamos nós, lendo o que ele escreveu, pensando o que ele pensou, fazendo as perguntas que ele fez. A ressurreição aconteceu. Os evangelhos concordam. O corpo era físico ou espiritual. Os discípulos viram ou imaginaram. Paulo teve uma visão ou uma alucinação. A fé criou o milagre ou o milagre criou a fé. Spinoza não nos deu respostas definitivas. Ele nos deu algo melhor, as ferramentas para encontrar nossas próprias respostas. A lógica, a análise textual, a coragem de duvidar, o compromisso com a verdade acima de qualquer conforto. E talvez seja isso, não a ressurreição de um corpo, mas a ressurreição da razão, o verdadeiro milagre dessa história. Um milagre que não viola nenhuma lei da natureza, porque é a própria natureza, fazendo o que faz de melhor, pensar.